Tudo bem, vamos trazer novas informações a respeito do caso A Paz Sangrada. Tem dois, lembra? São dois casos. Um é o caso Cláudia Lobo e o outro é o caso A Paz Sangrada. Pois bem, algumas novidades, algumas informações surgiram nessa segunda-feira. Olha, a gente fica até meio perdido, né? Novas informações surgiram nessa segunda-feira. E algumas dessas informações, elas são estarrecedoras. Elas mostram que ali na Paz existia uma quadrilha com um apetite voraz para adquirir dinheiro. A fonte é limpa, porém de maneiras altamente criminosas. E aí já vou tomar a liberdade de começar com aquilo que fiz com os advogados de defesa. Entrei em contato com o doutor Alisson Caride, que é um conterrâneo arialvense como eu. Entrei em contato com ele, mas ele está em período de férias. Entrei em contato também com o doutor Leandro Pistelli, que é o advogado do Roberto Franceschetti Filho, mas eles ainda não deram nenhum tipo de posicionamento. Assim que derem, o espaço está amplamente reservado para eles. Pois bem, vamos lembrar um pouquinho de algumas situações que vão chocar você. Você está vendo aí o Roberto Franceschetti Filho e você viu ainda há pouco a Cláudia Lobo. Segundo as investigações que já estão com o Ministério Público, tanto que tudo agora está na Justiça, né? O Ministério Público já está, né, se inteirando completamente do caso e Roberto já é réu, nesse caso do assassinato da Cláudia Lobo, e ele também já é réu no processo que fala a respeito da corrupção na APAI. Pois bem, vamos começar com um caso que diz respeito diretamente às residências inclusivas. O que são as residências inclusivas? Elas são unidades da APAI descentralizadas e nessas residências inclusivas vivem os portadores de necessidades que conseguiram ao longo do tempo, exatamente por causa do trabalho de excelência da APAI, eles conseguiram conquistar uma certa independência, uma certa autonomia. Alguns, inclusive, têm empregos e recebem por esses empregos. Tem um, por exemplo, que a gente conhece, inclusive minha esposa conhece, né, muito ele por causa do tempo em que trabalhou no Bauru Tênis Clube. Enfim, um menino lá que, poxa vida, mas assim, é um amor de pessoa. Pois bem, você sabe o que o Roberto Franceschetti Filho fazia em conluio com um homem, eu não vou mencionar o nome dele, não foi por causa de um pedido dele, nem tão pouco do advogado, mas é que ele só consta nas investigações, no inquérito, mas ele não está preso ainda. Importante que se diga. E esse homem era coordenador das residências inclusivas. Sabe o que ele e o Roberto faziam? Só da conta de dois dependendo, das contas de dois, eles tiraram R$87 mil. Dinheiro esse de benefício ou até dos salários que são recebidos, que são aferidos, que são conquistados por esses usuários da APAI que atingem uma certa independência. Te revolta isso? Então vamos um pouquinho mais além. Num certo momento, esse homem que tomava conta ali das residências inclusivas, ele pede demissão. Mas ele pede demissão para ser recontratado. E aí o dinheiro da rescisão de contrato desse homem que cuidava das residências inclusivas, FGTS, o dinheiro da própria rescisão de contrato, sabe onde vai parar uma parte significativa desse dinheiro? Nas contas desses dois aí que você está vendo, ó. Inclusive com conversas, né? Conversas telefônicas, depósitos, etc. Tudo era feito para ser rastreado. E foi. E aí, pasme, quando esse funcionário, que era até então coordenador das residências inclusivas, pede demissão para ser recontratado depois, aí quando ele sai, o Roberto decide mudar a sistemática daquele procedimento. E aí o Roberto diz num áudio para esse homem, né, cujo nome eu estou mantendo em segredo, no momento oportuno a gente divulga. Ele diz a esse funcionário que ele ia mudar a sistemática desses saques, mas que era para esse homem levar para ele os cartões e as senhas de todos os usuários das residências inclusivas. Então não ficou, isso presume que não ficou só em dois. A coisa foi mais além. Você quer mais uma informação chocante? Eu vou te passar uma outra. É um enredo, era uma quadrilha, mas com um apetite voraz, com uma fome de dinheiro sujo. Dinheiro, a fonte é limpa. Mas o que eles fizeram... Vou te dar mais duas, então, vai. Então, vamos lá. Em fevereiro de 2021, um fisioterapeuta, então fisioterapeuta da APAI, depois ele saiu de lá, esse fisioterapeuta ele faz a denúncia
para o Legislativo bauruense, eu estou apurando essa informação, e também para o Ministério Público. Pois bem, o fisioterapeuta denunciou muita coisa errada que estava acontecendo na APAE. Quando Roberto Franceschetti Filho descobre que esse fisioterapeuta estava fazendo essas denúncias, entre essas denúncias, o tal do coordenador das residências inclusivas, que estava sendo acusado pelo fisioterapeuta de abuso sexual, vou explicar mais uma vez, o coordenador das residências inclusivas, ele estava sendo acusado pelo fisioterapeuta de abuso sexual. O Roberto, quando toma conhecimento da denúncia, ele pega a advogada da APAE e coloca à disposição do tal funcionário, coordenador das... a essa altura funcionário já, de novo, que é o coordenador das residências inclusivas, para que esse homem processasse o fisioterapeuta. Sabe o que aconteceu? O tal coordenador das residências inclusivas processou, exigiu uma indenização, uma reparação por danos morais, do fisioterapeuta que fez a denúncia. E aí, o sujeito que estava sendo acusado de abuso sexual recebeu como indenização 16 mil reais. Você sabe onde foram parar os 16 mil reais? Você sabe onde? Na conta de Roberto Franceschetti Filho. E ninguém tomou providência. Vou te dar mais uma para a gente encerrar por hora. Essas novidades, são informações novas, né? Do caso Cláudia Lobo e também do caso APAE Sangrada. Roberto Franceschetti Filho, ele tira 0 quilômetro um Corolla de uma concessionária aqui de Bauru. Ele foi lá, deu 2 mil reais primeiro e depois ele fez um outro depósito de 155 mil reais. E ele tira esse Corolla da concessionária. Foi praticamente à vista, não foi? Pois bem, isso foi em fevereiro desse ano. Em maio agora desse ano, ele decide vender o Corolla. Você sabe onde está esse Corolla? Esse Corolla hoje, ele está no nome de uma mulher no estado das Minas Gerais. E essa mulher, ela adquiriu esse carro sem saber da procedência dele. E você tem alguma dúvida de que foi com recurso do próprio salário que Roberto Franceschetti Filho tirou esse carro à vista? Tudo bem que ele estava, né? Ele tinha aumentado o próprio salário para 30 mil reais. Ele aumentou o próprio salário. 30 mil reais ele ganhava. Só que as movimentações atípicas sugerem completamente o contrário disso. E agora, como é que fica a situação daquela mulher que tem o carro no nome e que foi adquirido com recursos criminosos, extraídos de uma fonte limpa chamada APAE de Bauru? Como é que vai ficar a situação dela? Ela vai ter que brigar na justiça. Ela vai ter que, assim, gastar com o advogado para provar que ela foi uma terceira de boa-fé, que ela adquiriu o carro sem saber. Como é que fica, por exemplo... Aliás, é importante que se diga desde já, tá? E essa informação ela precisa ser dada. Vem cá, por favor. Não há absolutamente nada até o presente momento que desabone a conduta de pessoas físicas ou jurídicas ligadas às concessionárias de veículos que aparecem nas investigações. Não há nada. Você está me entendendo? Não há nada. As concessionárias venderam, não foi só uma, outras venderam com recursos que, enfim, os veículos foram pagos para depois serem sorteados nesses eventos que eram promovidos pela APAE, e não há nada que desabone qualquer concessionária, tá bom? Que fique muito clara essa situação. A concessionária vendeu, o bandido foi quem comprou. Esse é o ponto, ok? E ao longo das próximas edições a gente vai atualizando para você aqui no nosso balanço geral, ok? São estarrecedoras, não são? Tomar dinheiro da conta de usuário de residência inclusiva, que tipo de pena merece? Enfim, aos poucos a gente vai atualizando para você.